nascer a proposta da Vencer, o que seria Vencer, que tem toda uma filosofia do esporte como inclusão, né? Como um espaço onde você pode criar oportunidades, abrir portas para um público que de repente não teria aquelas oportunidades, e com toda uma filosofia também de utilizar o esporte como uma grande metáfora para o que é a vida, tentando tirar as lições, mais do que ganhar jogos e ser campeão, mas tirar as lições que o esporte tem para passar para os seus praticantes, como eu pude experimentar na minha vida, na minha própria vida dentro do esporte. Eu sei o quanto o esporte me ensinou, o quanto eu pude aprender com as situações que eu vivi, nas competições que eu disputei, e eu queria passar isso adiante para outras pessoas, oferecer para outras pessoas aquilo que eu pude experimentar. Só que eu queria fazer isso para um público que não tinha essa oportunidade, de forma geral não tinha acesso. Essa foi uma decisão que foi tomada logo no início. Eu falo assim, tem alguns fatores que pesaram. O primeiro fator é um fator de ordem prática. Essa equipe com a qual eu estava trabalhando era uma equipe feminina. Eu já vinha desde 99 trabalhando com o basquetebol feminino. Então, 99, 2000, eu tive a oportunidade, né, de conhecer as pessoas do meio, de travar os contatos. Então, em termos práticos, era mais fácil permanecer no feminino. Então essa foi uma questão de ordem prática. Teve uma questão de ordem financeira, que era o fato do basquetebol feminino no Rio de Janeiro, na época, ser mais barato do que o basquetebol masculino, por conta de quantidade de competições e de alguns fatores que tornavam o feminino mais barato do que o masculino. Então foi outra coisa que pesou, né? A questão financeira. A gente não tinha muitos recursos, o feminino sendo mais barato facilitava para nós. E teve uma terceira questão, que essa foi, de fato, a motivação principal, mais do que a questão prática, a questão financeira, que foi, assim, eu comecei a fazer um levantamento do que existia em termos de projetos sociais que atuavam com o esporte aqui nos entornos, né, na região onde o nosso projeto ia acontecer. E aí eu vi que tinham alguns projetos que aconteciam, mas que majoritariamente esses projetos atendiam um público masculino. Não tinha muita oportunidade para as meninas, no que diz respeito à prática esportiva. E aí isso fortaleceu a decisão de fazer um trabalho voltado para o público feminino, até porque já era essa a ideia. Bom, a motivação veio muito da minha trajetória, na verdade. Eu fui atleta federado, sempre pratiquei esporte minha vida inteira e acabei me federando no basquete. Joguei até a categoria adulta, que é a categoria máxima, e no momento que eu cheguei à categoria adulta, né, eu tinha já estourado a idade de todas as categorias de base. Eu já estava estudando psicologia, né, cursando a graduação na PUC em psicologia, e chegou aquele ponto, eu tive que tomar uma decisão entre continuar praticando esporte de uma maneira mais séria, como eu fazia, ou me dedicar mais ao curso universitário. Estava ficando difícil conciliar. Eu acabei optando então por parar de jogar e concentrar minha energia no curso de psicologia. Só que eu senti muita falta do esporte, porque ele sempre teve muito presente na minha vida, né? Eu estudei em escola que incentivava muito a prática esportiva, tinha Olimpíadas, tinha uma série de coisas ligadas ao esporte, e eu participava de todas as equipes e jogava tudo que eu pudesse jogar. Então eu senti muita falta, porque desde pequeno eu sempre tinha tido uma ligação muito forte com o esporte, e comecei a procurar dentro da psicologia algum caminho para me manter em contato com o esporte. Muito pouco se falava sobre a psicologia do esporte na época. Isso já se vão 20 anos. Se falava muito pouco, tinha pouco material, pouca bibliografia, não encontrava curso. Mas eu comecei a pensar se não teria uma forma de trabalhar com a psicologia ligada ao esporte, e fui correr atrás disso. E aí a primeira coisa que eu fiz foi redigir um projeto de patrocínio e fui buscar pessoas jurídicas. Então fui nos estabelecimentos comerciais aqui da Gávea, fui no shopping da Gávea, fui em alguns estabelecimentos
E eu tinha 3 possibilidades de apoio. Podia ter um patrocínio para uma equipe, para 2 equipes ou para 3 equipes. Então, basicamente, a pessoa ia patrocinar 6, 12 ou 18 atletas. Você tem 12 atletas no time de basquete, era metade da equipe. Você não fossem 6 pagantes e que o patrocinador estaria bancando as outras 6. Só que eu tinha 24 anos, na época, era um garoto. Eu tinha uma logomarca que eu mesmo tinha feito, porque eu não tinha condição de pagar alguém para fazer, então eu tinha desenvolvido uma logomarca. Eu tinha uma ideia, eu tinha as meninas lá treinando, mas eu não tinha, a Vencer não era uma organização formalmente constituída, não tinha CNPJ, não tinha conta em banco, não tinha resultado nenhum para mostrar, não tinha nada, né? Era um garoto, tinha uma vontade de fazer uma coisa. Então, ainda que alguma empresa se interessasse em ajudar, era complicado, porque eu não tinha nem onde depositar o dinheiro, porque eu não tinha uma conta da Vencer, eu ia ter que depositar na minha conta pessoal, então era uma situação meio delicada. E durante um tempo a gente pensou em tentar adequar o projeto à lei de incentivo ao esporte, mas acabou desistindo dessa ideia por conta da burocracia envolvida. O nosso projeto não é grande o suficiente para justificar o esforço necessário, porque a gente não precisa de uma verba tão grande, e uma opção que a gente fez também de manter o projeto num tamanho como a gente manteve, né, de ter 50, 60, 70 meninas participando anualmente. Quer dizer, não é um projeto enorme, é um projeto pequeno. Quando a gente fez a opção de manter o projeto desse tamanho, até para a gente poder manter a nossa filosofia de dar uma atenção individualizada, conhecer as meninas, o que ficaria difícil fazer se a gente tivesse 2.000 crianças ali, a gente meio que acabou decidindo também que o nosso projeto seria um projeto de baixo custo, né? Então, as estratégias de captação que a gente usa são suficientes para que a gente possa sobreviver em termos financeiros. Então, vou para uma segunda estratégia, né? Se não conseguir pessoa jurídica, você vai para as pessoas físicas. Vou lançar uma campanha, como é muito comum em projetos sociais, vou lançar uma campanha de padrinhos e madrinhas. E vou buscar pessoas físicas que tenham interesse em apadrinhar um atleta. E aí lançamos uma campanha que funciona até hoje, chama Adote um atleta forma uma cidadã. E aí, bom, vou procurar pessoas. Que pessoas são essas? E você começa por onde? Família, né? Então eu falei com meus pais, meus avós, meus irmãos, só que a minha família é muito pequena. Aí eu consegui todos se interessarem em ajudar. Só que meus pais, meus irmãos e meus avós eram 8 pessoas. Bom, tudo bem, tem 8 pessoas aqui que se dispuseram a ajudar. A gente estipulou um valor, que seria assim, um valor para você apadrinhar um atleta. Eu vou buscar agora conhecidos da família, pessoas próximas, que tenham uma condição financeira legal e que possam se interessar em ajudar. E aí e eu sei que no final desse processo eu consegui 12 pessoas. Então eu tinha 12 padrinhos e madrinhas, significava que eu podia ficar com 12 meninas, né? Pensando nessa correlação direta. Em termos de estratégia de captação de recurso, foi muito essa questão da campanha de padrinhos e madrinhas e outras iniciativas. A gente tem uma campanha que chama Centavo Vencedor, né? O que é o Centavo Vencedor? A ideia era conseguir vários estabelecimentos, tipo restaurantes, bares, estabelecimentos comerciais que pudessem apoiar no sentido de, por exemplo, você tem um restaurante, então a cada refeição que você vende, 1 centavo é destinado para o projeto. Então por isso chama Centavo Vencedor. Em cima de cada refeição, 1 centavo vem para o projeto. Então se você vender X refeições por dia, 1 centavo de cada uma dessas refeições vem para o projeto. E a gente conseguiu alguns restaurantes e estabelecimentos desse tipo que aderiram à campanha. E aí você não tem um valor alto, se você não fica oneroso para o estabelecimento, mas se a gente conseguir vários estabelecimentos, né, se você consegue que um estabelecimento contribui com R$90 por mês, outro contribui com 100, outro contribui com 70 e alguma coisa por mês, é um valor que é praticamente simbólico para o estabelecimento, mas que se a gente conseguir 10
já é uma ajuda para manter o projeto.